como nós percebemos durante o mês de maio, tantas vezes Nossa Senhora aparece aqui. Há pouco nós falamos Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós olhamos a Virgem Maria, Mãe da Igreja, né? Ontem tivemos dia de Pentecostes, então hoje a Igreja comemora aquela que realmente foi enviada para este mundo também, além de cuidar do próprio Jesus, cuidar da presença de Jesus através da sua igreja. Então ela é a mãe da igreja. Quando nasceu o Filho de Deus, e ela colaborava com esse nascimento, sabemos muito bem da história, também neste nascimento surgiu a própria igreja. Então agradecemos a Maria por cuidar de nós como nossa mãe e cuidar da nossa igreja, a qual nós fazemos parte. Temos alguma pergunta para hoje, para que possamos tentar aprofundar, pelo menos, conversar um pouco? Vamos tentar, né? É interessante também que Maria é esposa do Espírito Santo, né? Um título interessante para o momento que a gente está vivendo. Por isso, hoje, essa festa também, sim, é exatamente essa memória de Virgem Maria, Mãe da Igreja, por ontem a Igreja comemorar o dia de Pentecostes. Sim, e interessante a gente ver que, né, antes de Pentecostes, né, lá em Atos 2, nós tivemos a paixão de Cristo, nós tivemos a morte e ressurreição, e durante a paixão de Cristo nós vimos os 12 apóstolos, né, Judas Iscariotes cometeu suicídio, mas com exceção de João, que ficou lá ao pé da cruz, acompanhando toda a paixão e morte de Jesus, os outros 10 desapareceram. Pedro negou Jesus 3 vezes, eles sumiram, eles fugiram, não quiseram viver naquele momento. E depois de Atos 2, onde eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam apóstolos combativos no sentido de levar a palavra de Deus. Eles se espalham pelo mundo pregando a palavra. A gente tem uma descrição, um momento lá que diz que a sombra de Pedro curava. A gente sabe que não era a sombra de Pedro, era o próprio Deus, mas a gente vê ali como eles caminhavam com Deus naquele momento, aqueles apóstolos. E até se alegram depois de serem açoitados também, né? Isso. Ocorre uma transformação muito profunda nos apóstolos. Eu pergunto, Dom Tiago, isso pode acontecer nas nossas vidas? Esse tipo de transformação feita pelo Espírito Santo? Eu penso que deveria acontecer. Deveria acontecer, né? Porque, obviamente, Deus preparou os dons especiais para os 12 apóstolos, os dons que a igreja precisava naquele momento. Então, não temos dúvida que aqui a ação do Espírito Santo, que a Sagrada Escritura nos transmite, conta sobre este momento inicial da existência da Igreja. Eu gosto de usar essa descrição, né, que no dia de Pentecostes começou a bater o coração da Igreja. A Igreja começou exatamente, por mais que já estava, em certa maneira, em construção, mas neste momento o coração começou a bater, porque veio o Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo... A alma da igreja, né? Por isso que fala, também né? se fala alma da igreja, exatamente que naquele momento o Espírito Santo começou a realizar a promessa do próprio Jesus, né? Que eles vão receber aquele que vão precisar ter ao lado, né? Como defensor, como aquele que vai ensinar tudo. E realmente, aquilo que você falou, né, Marcos, fica muito claro. O Espírito Santo é dado para os apóstolos para que, naquele momento, dos homens, ainda que eram muito limitados, né, de tantos sentidos, né, eles também precisavam sair ao encontro das pessoas com mensagem que próprio Jesus deixou com eles. E eles eram capazes de fazer isso, fica muito claro para nós, com a ação do Espírito em cada um deles. E, de fato, dos homens fracos, limitados, eles se transformam em homens fortes, firmes,
capazes de enfrentar todos os obstáculos que surgem nessa missão, inclusive testemunhar a sua fé em Jesus Cristo ressuscitado, até com seu próprio sangue. Ou seja, não era Foram ao apenas, extremo, né? exatamente, não é apenas uma convicção que eles adquiriram, e sim uma certeza que a vida deles agora foi transformada, conseguiram enxergar aquilo que há pouco ainda não eram capazes de enxergar, né? Antes eles tinham medo da morte. Depois, penso que também. Porém, compreendiam que na morte não vai terminar tudo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e o Espírito Santo dava para eles as graças, dons, capacidades necessárias para que eles vivam isso com plenitude. Por isso eu falo que essa transformação também deveria acontecer na história de cada um de nós. Nós entendemos que são outros dons que nós precisamos, tanto para agir dentro da igreja, como também para viver uma vida coerente, né? Mas o Espírito Santo, ele age em nós. E, obviamente, dia do nosso batismo é um dia quando, pela ação do Espírito Santo, nos tornamos de fato filhos de Deus. E depois, no dia do nosso sacramento de crisma, nós recebemos outros dons, como se fossem complementares. Essa presença do Espírito Santo se torna ainda mais forte, porque nós, já com nossa própria vontade, com nossa própria decisão, estamos dizendo para o próprio Deus: sim, queremos te ter como nosso Senhor. Nós queremos tocar a nossa vida conforme os seus ensinamentos. E exatamente o Espírito Santo faz isso acontecer na nossa vida. Assim nós tocamos a nossa vida cuidando da nossa própria salvação. Todos os apóstolos, não temos dúvida, cuidavam da salvação deles. Mas também entendemos que o Espírito Santo nos inspira para que cuidemos também dos outros, ou seja, façamos aquela missão que precisamos cumprir neste mundo, que cabe a nós, como filhos de Deus, como irmãos, como também pais, mães e assim por diante, dentro exatamente do do estado de contexto vida na de qual cada um, nós, né? sim, e dentro do contexto na qual nós vivemos. Sim. Dom Tiago, e também assim, quando a gente fala de Espírito Santo, né, pela própria palavra Espírito Santo, né, tem-se uma noção assim bastante abstrata, né, eu diria assim, de certa forma oculta, né. Por quê? Porque quando a gente fala da Trindade, Pai, né, a gente sabe o que é um pai, né. Então, assim, você tem a visão de um pai, você consegue ver através da palavra pai uma pessoa. Assim como o Filho, assim como Jesus, que se encarnou e esteve no meio de nós, né? E também tem uma figura de uma pessoa. Agora, quando se fala Espírito Santo, essa noção ela fica bem abstrata, principalmente porque os próprios símbolos que são revelados, né? De uma brisa suave, Uma pomba. De uma pomba que tem no batismo de Jesus, né, o Espírito desce em forma de pomba. Quando chega em Pentecostes, são línguas de fogo. No entanto, nós sabemos que o Espírito Santo também é uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? E a gente tem uma revelação própria de Jesus que vai falar assim: eu vos darei um outro paráclito, né? Um advogado, que também é uma pessoa. Então, como é que a gente pode olhar para a nossa fé, né, e enxergar exatamente o Espírito Santo exatamente como uma das pessoas da Santíssima Trindade e colocá-lo ele exatamente como nosso advogado, como nosso defensor, assim como Jesus nos promete, né? Eu acredito que uma descrição das pessoas da Santíssima Trindade que recebemos, né, porque próprio Jesus nos revelou, ela corre o risco de ser limitada dentro daquilo que o ser humano é capaz de compreender. Por isso, exatamente, falamos do Pai.
corremos o risco de pensar que Deus Pai é como nosso Pai. Um pai como um ser, como um pai E exatamente, humano. imagina alguém começar a olhar a Deus Pai, tendo como base sua terrível experiência com o próprio Pai. Sim. Aí deu ruim. Então temos aqui já um perigo. Jesus Cristo é nosso irmão, é filho de Deus, mas também entendemos o que é um filho, o que é o nosso irmão, e corremos o risco de tratar Jesus como alguém meio como nós, né? Ele é igual a todos os homens, e corremos o risco de tratar Jesus como se fosse companheiro, mas aquele companheiro que não é diferente de nós. Sim. E eu posso, como companheiro, dizer que eu discordo de você, né? Porque eu acho isso, você acha outra coisa. Então, podemos aqui também começar uma discussão com Jesus para tentar ver quem tem razão, né? Sim. Então, E eu ele é a própria acredito... verdade, né? Exatamente. Mas o que acontece? A pessoa da Santíssima Trindade dentro do próprio Deus nos lembra que o próprio Deus ultrapassa toda a nossa imaginação e ele não pode ser captado pelo nossa inteligência limitada. Nós não podemos, com nossas imaginações humanas, dizer plenamente quem é próprio Deus, quem são as pessoas da Santíssima Trindade, né? E exatamente o Espírito Santo precisa ser visto desta maneira, como alguém que é uma pessoa, mas não uma pessoa que nós conseguimos ver como qualquer pessoa, né? Ele é muito além, como outras duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho, né? Mas no Espírito Santo nós entendemos, né? Uma pessoa que não é como qualquer outra pessoa que nós podemos encontrar neste mundo, que ultrapassa e muito qualquer capacidade humana e esta ação extraordinária de Deus na nossa vida que se realiza através da ação do Espírito Santo, pela obra, pela presença do Espírito Santo, exatamente nos mostra isso, né? Falamos tanto dentro do mês de maio sobre a Nossa Senhora, hoje lembramos dela, né? Como mãe Sim. da igreja, nós precisamos aqui lembrar que a própria concepção de Jesus, que aconteceu sem colaboração de homem nenhum, já Se dá prova pelo que esta pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo, ele age de uma maneira que nós podemos tentar entender, que nunca vamos entender. E se nós perdemos muito tempo para entender, talvez até concluímos coisas erradas. Sim. Né? E assim nós precisamos olhar exatamente o Espírito Santo. É uma pessoa, sim. Nós entendemos, a profissão da nossa fé nos fala claramente que ele é igual ao Pai e o Filho. Porém, por outro lado, temos que entender, não uma pessoa como eu, como meu irmão, como minha esposa, meu marido, tudo mais. Não é neste sentido. Né? Sim. Eu digo porque a principal preocupação é de, como o senhor colocou muito bem, né? Não só delimitar, ou seja, não colocar assim, definir quem ele é ou o que ele é, mas também para não minimizá-lo, como se fosse apenas uma energia, uma força, algo que, ainda que seja uma das coisas que ele pode ser, mas não minimizado nisso, entendeu? Eu acho que às vezes a gente, na nossa fé, exatamente por ter essa posição abstrata, pode gerar uma forma de minimizar a pessoa da qual ele é, entendeu? Sim, sim. Igual, como o senhor falou muito bem, igual o pai e o filho. Exatamente. Mas eu penso assim que, graças a também certa descoberta, né, do mundo de hoje, né, da igreja de hoje, né, que acontece daqueles movimentos carismáticos, né, destaca aquela relação com o próprio Espírito Santo. Ela sempre existia, mas talvez não foi destacada assim.
Mas quando nós, por exemplo, cantamos Veni Creator Spiritus, né? E nós neste canto, todas as outras orações rezamos, né? Vem Espírito Santo. Então, nessas orações, nós nos dirigimos diretamente à pessoa do Espírito Santo. Então, no final das contas, aqui nós entendemos que, claro, como você fala muito bem, né? Que não podemos limitar ele a uma força apenas, mas, por outro lado, temos que, então, fazer o quê? Nos relacionar com ele, né? Procurando aqueles momentos onde podemos nos dirigir também a ele, pedindo a ação dele em cada um de nós. E isso que é muito importante. A gente ver no Espírito Santo aquele que nós precisamos na nossa história da salvação. Nós não podemos jamais pensar que sem a ação do Espírito Santo chegaremos à nossa salvação. Por isso ele é chamado pelo próprio Jesus do nosso advogado. Ou seja, aquele interessante advogado que nos ensina o pecado, sobre o pecado. Ou seja, aquele que vai nos dizer todos os pecados que nós temos, é a ação do Espírito Santo, para dizer para nós quanto que nós estamos distantes de Deus, mas esse é o mesmo que logo nos fala qual é a saída desta situação, o que temos que fazer, ou seja, ele que nos leva à conversão. Aponta pecado para que nós tenhamos consciência da nossa situação, por outro lado, logo nos dá a solução, o que temos que fazer para sair desta situação e chegar à salvação. Os 6 pecados contra o Espírito Santo lembram exatamente, ou destacam exatamente a postura do ser humano quando ele não quer colaborar com o Espírito Santo, torna a ação do Espírito Santo praticamente impossível, né? Se fechando a obra dele na nossa vida, quando nós, em vez de aproveitar a força, a ação dele exatamente na nossa vida para nos santificar, para nos salvar, nós procuramos exatamente as coisas que são opostas. Nos né? fechamos essa ação do Espírito. Por isso, hoje é o dia para pedir a Nossa Senhora, nossa mãe da Igreja, para que ela interceda por nós ao Espírito Santo, que todos nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, que ele nos possa realmente guiar sempre rumo à nossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.